Salve meus queridos plantoides, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje de algumas espécies de Philodendron repitantes, rastejantes, ou seja, aqueles carinhas que não são epífitos, não costumam ter o hábito da função de trepador, embora às vezes seja possível encontrar nessas condições, ou vice-versa. São alguns trepadores aí que também acabam tendo essa característica rastejante, repitante. Vou começar a apresentar para vocês aqui duas espécies que estão valendo para o sorteio do mês de julho de 2022 aos membros assinantes, não todos os inscritos, membros assinantes aqui do Fly Channel. Somos mais ou menos 70 membros atualmente. Para os membros de todas as categorias, Cotidiano Plantoide, Sociedade Plantoide e Mestre Plantoide, a plantinha da vez é o Philodendron Plowmani, um rastejante, um repitante. E para os mestres plantoides, o outro Philodendron repitante, rastejante, é o Philodendron Liname. Em média, são 2 espécimes por sorteio, todos os meses. Até meados do mês vigente, eu divulgo as duas espécies na comunidade, na aba Comunidade aqui do meu canal. E os sorteios são realizados por meio de lives, sempre na última semana. Eu elejo um dia da última semana do mês para fazer o sorteio. Se você quiser saber mais como fazer parte da área de membros assinantes do Fly Channel, em todos os vídeos, em todos os episódios, inclusive nesse, na parte da descrição do vídeo, de todos os vídeos, desse aqui também, você encontra um link que vai te levar para um conteúdo mais explicativo sobre as 3 categorias de assinantes: Cotidiano Plantoide, Sociedade Plantoide e Mestre Plantoide. Bora lá então falar das espécies da vez. Philodendrons que são repitantes, rastejantes, tem uma característica terrestre, vamos dizer assim. Vamos começar então pelo Philodendron Plowmani. Esse carinha aqui é um queridão, muita gente gosta desse cara. Eu particularmente acho ele muito bonito. Foi uma das primeiras espécies que eu adquiri aqui no meu rolê, certo? Na minha florestinha. É originário do Equador e do Peru, descrito pelo Croat, Thomas Bernard Croat. Este indivíduo aqui é o próprio que vai ser sorteado, gentilmente cedido pela Tropicalia Garden, certo? Aqui tá vindo, ó, uma gema foliar nova, a lâmina já é super visível aqui. É um terrestre que normalmente nessa fase bem juvenil não apresenta ainda as ondulações comuns aqui, ó, na base, entre a base da folha e o pecíolo. Essas laterais aqui que são carenadas, elas ficam onduladinhas assim, bem marcante nessa espécie e algumas outras do rolê, como o Philodendron Mamei, que é outro terrestre, mas que hoje não vai aparecer aqui. Plowmani, ele tem as características prateadas, acinzentadas nas folhas, em condições de substrato ideal, espaço para o seu desenvolvimento, iluminação ideal, umidade ideal e temperatura. Esse cara cresce, fica gigante, muito bonito, folhas bem vistosas, bem demarcadas com as nervuras e essa textura, essa aparência prateada. Esse carinha realmente não me parece sair de moda e vale a pena ter nas coleções aí, se você tem essa preferência pelas Arace, pelos Philodendron. Muito bacana esse carinha. É um cara difícil ou não de cultivo? É um cara relativamente fácil aí de cultivo, de crescimento relativamente rápido também. No quesito umidade, ele é bastante pouco exigente, ou seja, se ele tiver na condição ideal de alta umidade, ele vai ficar feliz.
mas se também você não entregar tanta essa umidade, não é das espécies que vai aparentar sofrimento rapidamente. Ele suporta bem aí um período um pouco mais longo de baixa umidade. O que é importante para o Philodendron Plaumani é um substrato de qualidade com as características de subbosque, serrapilheira e os derivados que a gente tem aí que simulam a serrapilheira e um substrato sempre úmido, mas não encharcado. O não encharque é justamente para evitar a podridão nas raízes. As espécies rastejantes, reptantes, terrestres, como o Plaumani, vão desenvolvendo os caules vão ficando mais compridos, mais grossos, porém ele vai buscar o quê? O desenvolvimento na horizontal. O caule, em vez de subir na vertical, ele vai crescendo na horizontal. Não que se você não colocar num tutor ou não tiver algum tipo de elevação, ele também não acompanhe, tá? As raízes aéreas também têm qualidades e capacidades para colar, mas não é da natureza da espécie. Sabendo que ele é uma espécie reptante, em geral, as espécies reptantes elas são menos exigentes com iluminação. Elas foram durante a especiação, durante o processo de evolução de espécie, se acostumando a contextos mais fechados, sem a necessidade de subir e buscar mais luz para seu crescimento. Então, de uma maneira geral, uma das grandes virtudes dos Philodendron reptantes, dos Anthurium reptantes também, das espécies reptantes rastejantes do rolê, é que se seu ambiente indoor for menos iluminado, menos privilegiado com uma iluminação, ele tende a suportar melhor. Só que cuidado, a gente não está falando de penumbra, é uma sombra não tão clara como, por exemplo, a sombra clara que é próxima a janelas e portas. Numa média, o pessoal da jardinagem diz aí que uma sombra clara suficiente é até mais ou menos 2 metros de distância a partir de uma boa janela, uma janela ampla e uma porta. Então, supostamente, os reptantes eles vão ficar felizes aí nesses 2 metros de distância. Não necessariamente vão estiolar e não necessariamente vão perder a vitalidade e ficar menores para poder sobreviver num contexto menos propício para o seu desenvolvimento, certo? E eu posso afirmar com bastante certeza que, a exemplo do meu Plaumani, que ficava a 1,5 metro da porta de vidro aqui conhecida, que dá da sala para a semi-estufa, e o Philodendron glorioso, que a gente vai ver já já, ele está numa área assim bastante sombreada mesmo assim. Existe até interferência de estantes aí em relação à porta de vidro da sala, que reduz ainda mais a iluminação, e ele sempre esteve lá, e vocês que me acompanham há bastante tempo já viram que ele ficou gigantesco. Eu tive até que fazer poda, porque o vaso em si não estava dando conta do bicho, de tão grande que ele estava. Croat de novo na área, na descrição desse carinha aqui, o Philodendron liname, uma espécie originária do Peru. Como o Guilherme da Tropicalia Garden mencionou recentemente no episódio da invasão plantoide dedicado a plantas detonadas 3, Philodendron liname, atualmente no nosso rolê a gente só tem visto indivíduos relativamente pequenos, e é cultural aqui, principalmente do público consumidor de coleção, cultivadores, jardineiros, a gente prefere plantas mais prontas aí. Esse esquema aí de comprar toquinho, cortezinho, que até então é muito comum na Europa e nos Estados Unidos até, mas mais na Europa, isso é um lance que não se aplica muito bem. A gente nota aí algumas tentativas embrionárias da ideia, mas pouca gente ainda adere. Quem sabe uma hora a coisa vingue de uma vez. Mas por hora, os indivíduos pequenos que são vendidos por aí, essas pequenas mudas, não apresentam toda a elegância, exuberância, grandeza do Philodendron liname. Liname e o Philodendron nangaritense, eles têm aí muita proximidade, provavelmente façam parte da mesma seção,
e eu já vi indivíduos gigantescos formando maciços enormes lá no Sombral Graziella Barroso, no sítio Roberto Burle Marx. E gente, uma folhagem equivalente do Nangaritense, que é muito próximo morfologicamente ao liname, é deslumbrante. As folhagens adultas são deslumbrantes assim. Então, assim, como já aconteceu aqui comigo, apresentando espécies como Anthurium sp. panguense, o Anthurium lineolatum, na hora que a gente começar a mostrar aqui o indivíduo desse pequenininho, num porte mais interessante, com pecíolos aí de no mínimo 50 a 60 centímetros, a história começa a mudar de figura. Por ora, o grande destaque dessa espécie são as novas lâminas foliares. Até ela ficar verdinha assim, relativamente comum, a lâmina foliar nova em desenvolvimento, o pecíolo também, vão passando aí por gradações de tons quentes, salmão, laranja, vermelho, depois vai ficando bronze e marrom. É uma coisa muito bonita de se ver assim, de se contemplar. Imagine então a folhinha dessa, de uma planta madura já, como se destaca em meio ao verde. Coisa de louco. É realmente magnífico essa imagem do Nangaritense, equivalente lá no sítio Roberto Burle Marx, ficou gravado na minha memória. Inclusive eu tenho Reels, talvez tenha sido o Reels com maior alcance naquele período, que eu destaco bastante, é até imagem de capa, porque realmente é uma planta incrível adulta, é deslumbrante. Não sou muito de usar adjetivos assim, reforçar tanto em adjetivo, mas neste caso, na minha opinião, vale a pena. Quanto às questões de cultivo, substrato, temperatura, luminosidade, umidade no ar, meu primeiro indivíduo aqui chegou a 6, 7 meses atrás e assim, não me gerou nenhum tipo de problema até agora, exceto uma questão, uma pequena fatalidade. O novo pecíolo, a nova lâmina foliar ficou presa ao catáfilo, eu não notei e aí quebrou. Então a folha mais nova não existe, existe um pecíolo quebrado. Fora esse pequeno acidente natural, muito simples de cultivo, os Philodendron rastejantes tendem a ser mais robustos também por essa questão da tolerância, da adaptação num contexto de mais baixa luminosidade. Philodendron glorioso, não é à toa que é um dos caras que eu sempre recomendei para você que está começando no rolê. Ele vai trazer o velvet, o aveludado, que é uma característica muito forte nas folhagens do rolê, sejam a partir dos Anthurium aveludados, como dos Philodendron aveludados também, que vem dele, por exemplo, que vem do Melanocryssum, por exemplo. Você vai ter realmente uma robustez, vai te aguentar, vai aguentar supostamente regas excessivas ou faltas de rega que você possa praticar sem querer. Sobre a iluminação também, não é necessário você descabelar para ter a melhor qualidade de sombra clara no seu ambiente, na sua sacada, varanda, sala, cozinha. E enquanto eu estou falando aqui, estou mostrando este indivíduo meu que está na sala. Foi um dos primeiros carinhas, literalmente. Veio junto lá com Veite, com Aroque, com Vitarifolium, com Rugosum. Quem me acompanha lembra que este indivíduo ele estava literalmente derretendo, vazando pelo vaso, contornando e descendo, certo? Só que aí o substrato ficou muito antigo. Depois de mais de 2 anos, o vaso também estava meio apertado pelo nível de enraizamento. Aí eu coloquei num vaso bem maior, aproveitei e não medi esforços aí para dar o melhor substrato para ele, base de serrapilheira, um vaso 2 vezes maior, e aí eu aproveitei e fiz um corte, deixei a apical comigo e cedi a parte da base. A apical, mesmo nesse contexto de outono e inverno, rapidamente enraizou. Para falar a verdade, já tinha raízes aéreas com capilaridades em outros nós,
fora da base e o bichinho está aí, lindão, vivo. Essa última lâmina foliar acabou de desenrolar, bonita, deu uma leve resetada, natural do processo todo de corte, de clima e tal, mas assim, um reset bem pequeno diante de todo o contexto aí. Nessa área que vocês observam, Philodendron gloriosum, existe a porta de vidro, só que na frente da porta de vidro existe uma estante aí com outras espécies que serve de certa forma como um filtro e que acaba diminuindo a passagem de luz. E é esse o recurso de iluminação que o glorioso tem. É bastante baixo, não é uma sombra super clara e mesmo assim o bicho cresceu como vocês viram. Agora nesse substrato mais especial e num vaso maior, a chance dele se desenvolver mais ainda do que era antes é total. Próximo carinha aqui do meu rolê é um recém-ingressante à minha floresta. Veio lá do Vitor do Mundo das Folhas. Vitor e Gustavo. Vocês reconhecem essa espécie? Conseguem identificar? Muito provavelmente ninguém vai descobrir. Tá muito juvenil aqui e acaba se confundindo aí com alguns carinhas. Vou dar alguns segundos aí para vocês arriscarem. Que espécie que é essa aqui? Esse cara é uma novidade no Brasil. Ele não tem uma descrição definida ainda e é tido como Philodendron sp. Colombia. E também tem um outro derivativo aí no nome que, se eu não me engano, é Philodendron sp. Colombia platinum. Essas coisas aí todas. Então, olha só, esse cara aqui ele fica muito parecido, é bastante parecido com o famigerado Philodendron pastazanum, que é um outro terrestre super interessante, que se agiganta, enorme, bonitão. Aqui a gente tem apenas um espécime pequenininho, bem juvenil. As folhas estão meio alongadas, narrow, a tendência à medida que ele for se desenvolvendo a ficar mais cordato, né? Minha experiência é muito recente com ele, como é um baby, ele está na caixa estufa aqui fora, sob luz natural filtrada. Não existem ainda na internet muitas referências a respeito dessa espécie, que meio que chega no Brasil ao mesmo tempo que o mundo inteiro o recebe aí, certo? Das coleções, mas por ser um reptante, por ser um rastejante, por ser um Philodendron, eu também subentendo já as características de cultivo semelhantes ao que estou comentando aqui durante o episódio, tá legal? Por ser ainda um bebezinho pouco desenvolvido, não custa deixar na caixa estufa, certo? Mas tudo indica que ele é um cara mais robusto, mais resistente. A umidade no ar não é tão essencial assim para a qualidade do crescimento, das folhagens, da estética das folhagens e etc. Philodendron sp. Colombia platinum. O próximo carinha ele tem hábitos de epífita, mas também tem hábitos terrestres. Ele é bastante versátil aí. A gente vai dar uma espiada nele em duas versões, a versão Sodiroi e a versão Ornatum, que ele é a mesma espécie, Sodiroi e Ornatum. Como hoje sabe-se que um e o outro são a mesma espécie, prevalece o datado, a descrição mais antiga, de 1853, Schott, Philodendron ornatum. No mesmo vaso, então, que eu já apresentei algumas vezes para vocês, umas 3 vezes, a gente tem 2 indivíduos aqui, 2 espécimes, ornatum. Esse cara aqui está numa posição de epífita, né? Embora o tutor seja só de apoio, mas vejam só que mesmo só como apoio, ó, o caule tem engrossado naturalmente e as lâminas foliares têm crescido bastante também, proporcionalmente, tá? A última folha aqui é a maior de todas. E ao lado, no mesmo vaso, a gente tem um Sodiroi ornatum.
com as texturas prateadas, acinzentadas. E ele está aqui neste vaso, vazando. Ele vazou do vaso, como antigamente meu glorioso. Aqui é uma parte do caule mais antiga. E olha como a estrutura engrossou bastante aqui. Ó, fininho. É uma espécie que preserva o catáfilo, formando essa fibra. E aqui ele está numa função mais de serpenteador. Se o vaso fosse maior, ele estaria seguindo rastejante, certo? E aqui supostamente ele já veio mais ereto, o caule, então eu só mantive o posicionamento e ele continua. Philodendron ornatum, Philodendron ornatum, Essodyroi.